Alô galera, tudo tranquilo? Eu sou o Renato Braga, professor de História do Colégio História Aparecida, e hoje nós vamos estar trabalhando História do Brasil, né? Uma matéria do 7º ano do 3º bimestre, e especificamente estaremos falando sobre a economia açucareira. Bem, gente, primeiramente a gente tem que entender como é que funciona esse sistema do açúcar no Brasil, né? Então, primeiramente, né, a primeira indústria econômica brasileira, ela está diretamente ligada ao extrativismo do pau-brasil. A gente tem que entender isso daí, né? E nesse período, o que nós vamos ter são os índios trabalhando diretamente através do corte e do transporte desse pau-brasil. Ele vai estar trabalhando diretamente com os europeus num sistema que nós chamamos de escambo, né? Que é um sistema de troca, a gente tem que entender isso também, né? E o que a gente precisa analisar é justamente a questão de que o escambo não é escravismo, né? Então essa atividade que o índio pratica junto aí com os europeus, no corte e no transporte da matéria-prima que é o pau-brasil, ele não é considerado ainda como a escravidão, né? Porque é uma troca, e essa troca, por mais que seja uma troca injusta, porque é muito trabalho que é feito pelos índios para receberem pequenos objetos, né? Facões, espelhos, né? Recebendo aí colares. Por mais que a gente saiba que a exploração era muito grande, isso não é ainda o escravismo sendo aplicado na colonização brasileira, né? Bem, a nossa colonização, né, a colonização do Brasil, ela começa efetivamente em 1530. Né? Por que ela começa em 1530? Porque foi nesse período que começa a acontecer o prejuízo no comércio com as Índias, né? Aquele comércio das grandes navegações que foi feito por Portugal com as Índias começa a falhar, né? E também um outro detalhe importante que a gente tem que ficar sempre analisando é a questão do risco, né, que a coroa portuguesa tinha de perder para as outras nações o Brasil. Né, as outras nações não aceitavam o Tratado de Tordesilhas. As outras nações não aceitavam que uma parte do mundo seria de Portugal e a outra parte do mundo seria da Espanha. Por isso, eles começam a invadir o território nacional, né, e isso vai fazer com que Portugal atente, né, para a possibilidade de perder o território se não acontecer a efetiva colonização, né? Bem, então a partir de 1530 começa a colonização do Brasil, né? E essa colonização ela é baseada justamente no Pacto Colonial. Né? O que seria esse pacto colonial, que a gente também chama de exclusivo metropolitano, né? E aí nós botamos aqui do lado esse organogramazinho para você entender. Bem, no meio aqui a gente tem escrito Pacto Colonial, de um lado a metrópole, do outro lado a colônia, né? Então a metrópole ela vai oferecer para a colônia produtos manufaturados e equipamentos, né? Porque na colônia não pode haver indústria, né? Então os produtos industrializados eles saem da metrópole e vão em direção à colônia. E em contrapartida, a colônia ela vai oferecer para a metrópole os metais preciosos e os gêneros tropicais, né? Num primeiro momento, você não tem esse metal precioso ainda. Nesse primeiro momento, a gente só tem os gêneros tropicais, né? Que no caso aqui vai ser primeiramente a cana-de-açúcar, né? Mas futuramente vão ter outros produtos também, como por exemplo o próprio metal precioso, né? Alguns outros produtos como por exemplo o algodão, né? Alguns como algodão, como também aí você vai ter a plantação de café, né? Também vão ser os produtos que vão ser enviados da colônia em direção à metrópole, né? E eu botei para vocês aqui, né, a política colonial dos estados mercantilistas depende exclusivamente desse pacto colonial. Bem, nessa colônia, o que a gente encontra nessa colônia, né? Uma economia especializada, né, baseada justamente nesse pacto colonial, um investimento externo, porque quem vai estar financiando toda a colônia vai ser a metrópole, então esse dinheiro não vem da colônia, vem da metrópole, vem externamente,
né, justamente de Portugal, vem da Europa para o Brasil, né? A colônia ela vai depender diretamente desse mercado externo, porque o produto que é produzido no Brasil não é para ser consumido no Brasil, e sim voltado para o mercado externo, né? E para que tudo isso aconteça, nós vamos precisar aí de uma mão de obra compulsória, ou seja, a gente vai precisar de escravos, né? Vai ser a grande manivela, a grande roda que vai fazer com que a economia açucareira gire, vai ser justamente essa mão de obra que vai ser uma mão de obra escrava, né? Bem, então para que a gente possa entender como é que esse ciclo, né, de exclusivo metropolitano funcione, né, passasse a funcionar, a gente vai ter que entender justamente esse extrativismo versus plantation, né? Então no Brasil vai ser utilizado uma nova forma de indústria econômica que vai ser através do plantation, né? Eu coloquei extrativismo versus plantation, lembrando que esse extrativismo ele não vai acabar, né? Esse extrativismo continua, mas agora a gente vai ter um novo tipo de exploração que vai ser através do plantation, né? E como é que funciona esse plantation, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que o plantation funciona através da monocultura, né? Ou seja, apenas um produto é produzido de cada vez dentro de um latifúndio, ou seja, de grandes territórios, né, de grandes fazendas, utilizando uma mão de obra especializada, que é uma mão de obra escrava, né? Essa mão de obra ela vai ser uma mão de obra escrava tanto indígena como africana, né? Em primeiro momento ela vai ser indígena, mas depois, lá de 1550, vai ser uma mão de obra escrava africana, né? E toda essa produção ela vai ser destinada ao mercado externo e não vai ser utilizado dentro do território nacional. O consumo desse produto, do açúcar, não é para o mercado nacional e sim para o mercado internacional, visto os grandes lucros que esse produto ele gera aí para Portugal, né? Bem, a gente tem que entender como é que funcionou esse ciclo do açúcar, né? Por que esse ciclo do açúcar foi tão importante? Primeiro a gente tem que entender que o açúcar ele não existia no Brasil, né? E foi Martim Afonso de Souza que trouxe lá em 1530 as primeiras mudas de açúcar, né? E ele trouxe justamente para São Vicente, né? Que é a primeira cidade do Brasil, né? Que vai depois se transformar em cidade de São Paulo. Porém, a grande produção do açúcar ela não vai estar direcionada na região sudeste e sim na região nordeste, devido ao clima favorável, né? Devido ao solo de Massapê também, que é um solo bem propício para a plantação do açúcar, né? E o Brasil ele vai ser aí o maior produtor do mundo de açúcar, né? Lá no final do século XVI, né? Mas por que o açúcar ele foi escolhido como sendo o produto que iria representar a cara do Brasil no mundo, né? A gente pode fazer essa comparação, né? Primeiramente, o açúcar era um produto raro na Europa, né? E por isso geraria vários lucros para a coroa portuguesa. 2. Os portugueses já possuíam experiência com o cultivo da cana nas colônias das ilhas do Atlântico, né? 3. O clima tropical e o solo fértil da América Portuguesa, e especialmente no Nordeste, como eu falei para vocês, eram favoráveis ao plantio, né? E sem contar também, né, que até era mais perto, né? O Nordeste, para você sair do Nordeste e ir para a Europa, é mais perto do que você sair do Rio de Janeiro, né, aqui do Sudeste para ir para a Europa, né? Aqui está mais perto da África, mas quanto mais para o norte do Brasil, mais perto da Europa você vai estar, né? E visto que o clima lá e o solo era favorável, então lá foi o local escolhido para que o açúcar se desenvolvesse, né? E por último, né, o nosso quarto ponto, que o objetivo de ocupar efetivamente o território, né, principalmente o litoral, né, isso foi cumprido através aí desse novo empreendimento, né, que Portugal estava aí desenvolvendo no Brasil, né. O que a gente tem que entender também é que todo esse açúcar, né, ele era produzido em locais que nós chamamos de engenho, né. E o que seria esse engenho?
aí eu boto para vocês ali o funcionamento do engenho. O que seria o engenho, né? O engenho é o local onde acontece todo o processo de manufatura do açúcar, né? Além de obrigar toda a sociedade também açucareira, ou seja, as pessoas que estão diretamente ligadas ao processo, né, de transformação da cana-de-açúcar em açúcar, todas elas moram nesse engenho, né, e a gente chama essa sociedade de uma sociedade açucareira, né? Bem, existiam vários tipos de engenho, né, mas os dois principais são o engenho de trapiche e o engenho real, né? Esse engenho de trapiche, né, era um engenho movido por uma tração animal, ou seja, na ponta, né, das roldanas ali, das catracas que faziam a moenda da cana, eles colocavam animais para que eles rodassem, né, e através da força do corpo do animal fazer com que essa roda girasse, e essa roda iria fazer aí o esmagar da cana para poder tirar o caldo de cana, a garapa, que iria se transformar em melaço e, consequentemente, depois em açúcar, né? Então, esse era o engenho que era chamado de engenho de trapiche, que era o engenho animal. Isso porque nem todo o engenho, né, nem toda a fazenda, nem todo o latifúndio tinha uma força hidráulica, ou seja, um rio que passasse por dentro da propriedade, né? E nesses locais onde você tem o rio que passa dentro da propriedade, a gente fazia um engenho diferenciado, que a gente chama de engenho real, né? Esse engenho real é um engenho que é movido justamente pela força hidráulica, pela força da água, né? Isso a gente também tem que entender legal, né? Na sequência eu botei para vocês aqui as instalações do engenho, ou seja, a parte produtiva do engenho. O que a gente tinha dentro de um engenho que era de responsabilidade pela produção desse açúcar, né? Primeiramente a gente vai botar o canavial, porque sem canavial você não tem aí a cana como matéria-prima, né? Então tá aí, local, né, onde a cana-de-açúcar era cultivada, né, em largas faixas de terra. Então era um pedaço de vários quilômetros aonde era plantado aí essa cana de açúcar, né, que vai ser depois transformada em caldo de cana, em melaço, né, e consequentemente ser transformada também em açúcar, né. Você tinha a moenda, né, o local onde a cana era moída, né, em moinhos que funcionava com tração animal ou com a força hidráulica, ou seja, eram engenhos de trapiche ou engenhos reais, né. O nosso terceiro ponto que a gente tem que analisar eram as caldeiras, né? Que é o local onde era cozido, né? O melaço, né? Era cozido, a cana era cozida ali, aquele caldo de cana era cozido e dava a origem ao melaço, né? E por último a casa de pulgar, né? Que é o local responsável pelo refinamento do melaço e a transformação desse açúcar. Então, esses 4 locais aqui, canavial, moenda, caldeira e casa de pulgar, eram as instalações do engenho voltado para a parte produtiva do açúcar, né? Então aqui a gente vai mostrar nessa figura aqui, né, justamente o local onde aqui está praticamente completo, né? Essa figura do engenho está praticamente completa. Você consegue ver aqui um pedaço do canavial, mas muito pequenininho, né? Os negros levando aqui, ó, a cana em direção ao local onde tem a moenda que está aqui, que é uma moenda real, que é girada através da força da água. Você está vendo aqui, ó, né? Aqui, ó, o moinho, né, que é movido a água, né? Aqui tem os negros que estão aqui fazendo o trabalho, tem outros negros chegando aqui. Lá atrás você vai ver a casa grande, né, que é justamente a casa dos senhores do engenho, né? Aqui no canto você vai ver aqui a senzala, né? Percebam aqui que parece que essas casas elas estão cobertas de palha, e aqui a casa grande com telha. Estão vendo a diferença, né? Então a senzala, esse pedaço aqui mais baixo que é a senzala, né, que é justamente
justamente o que está coberto aqui por palha, né? Atrás a gente vê aqui também uma outra construção, provavelmente deve ser a casa de Pulgar, aonde acontecia o refinamento, né? Onde tem também aí o refinamento e também eles armazenavam esse açúcar já pronto, né? Na sequência a gente vai ver aqui as instalações do engenho, mas a parte social, né, aonde as pessoas viviam, né? Então, primeiramente, Casa Grande, local onde os senhores de engenho e sua família residiam, provavelmente é essa casa grande que está aqui atrás, né? A senzala, habitação precária que abrigava os negros escravizados, é essa que está aqui no canto aqui, né? A casa dos trabalhadores livres, a gente não consegue ver nesse desenho, né? Mas pode ser aqui atrás também, né? Que eram pequenas residências onde as pessoas que não eram escravizadas viviam, porque não só de escravos, né, sobrevivia o engenho, precisava de outras pessoas também para fazer com que a fazenda ela andasse, né? Você não tinha só o senhor de engenho e sua família e os negros, você tinha os funcionários que não eram escravos que faziam com que os escravos trabalhassem, né? O curral, né, onde estavam os animais que eram utilizados no transporte de pessoas e de produtos, né, como atração também, com a atração da moenda, quando você não tinha uma moenda que era girada através da força hidráulica, você precisava aí de animais que iriam fazer essa moenda girar, né? Você tem as plantações, né, onde eram cultivados gêneros como frutas, verduras, legumes para o consumo interno da sociedade, né? Porque você precisava ter esse alimento também, não podia vir tudo de Portugal, mas não era uma plantação voltada para o mercado externo e sim para o mercado interno, né? E por último aqui a capela, né? Lembrando que a religiosidade ela era muito presente nesse período, onde você tem o cristianismo católico sempre muito forte, muito presente. E aí nos engenhos você geralmente tinha as capelas, né? Onde aconteciam aí os sacramentos católicos, como o batismo, o casamento, era tudo feito justamente nessa localidade. Praticamente todos os engenhos tinham uma capelinha onde os padres iam visitar, iam rezar missas, iam aí fazer casamentos, né, batizados, entre outras coisas mais. Lembrando que o cristianismo era obrigatório, né? Então os negros, né, eles eram obrigados a serem batizados aí na Igreja Católica, assim como os seus filhos também deveriam aprender esse sacramento, né? Bem, na sequência a gente vai ver aqui os tipos de açúcar, né? Porque a gente geralmente conhece o açúcar refinado, esse açúcar branquinho, né? Que a gente compra na loja, lá no mercado, né? E é o que a gente usa, mas existem outros tipos de açúcar, né? A gente tem aqui o açúcar granulado, né, açúcar tradicional usado para cozinhar, né, o refinado um pouco mais fino, o açúcar do que o granulado, o açúcar refinado é perfeito para fazer bolo, que a gente está adoçando café, né, o que a gente faz aí várias receitas, né, pudim e outras coisas mais. O açúcar de confeiteiro é o próximo, usado para polvilhar bolo, sobremesa, fazer glacê de manteiga, né? Demerara, né? Um açúcar mascavo com uma textura grossa, ótimo para coberturas, né? O açúcar mascavo, né, usado frequentemente para fazer bolos de fruta, pudim, com o sabor um pouco mais completo, e o moscovado, né, um melaço escuro com o sabor usado com o pão de gengibre, né? Gente, olha só, você tinha o açúcar branco, né? O açúcar branco era o açúcar da elite, né? E você tinha o açúcar negro, né? O açúcar negro, que é o açúcar mascavo, é justamente o açúcar que era utilizado pelos escravos. Quem comia o açúcar refinado eram os brancos, né? E quem comia o açúcar negro eram os negros e os animais que trabalhavam, né, que faziam parte aí desse engenho, né? Então a gente dá para fazer essa analogia aí, que o homem branco poderoso comia o açúcar branco refinado, né? Aquele açúcar que ficava aqui no território nacional, e a grande maioria era mandada lá para a Europa, né? E você vai ter também o açúcar negro, o açúcar mascavo, um açúcar mais pesado, um açúcar escuro, né? Que não era apreciado pelos senhores de engenho, mas era apreciado aí pelos animais e pelos escravos, né? Bem, na sequência eu vou mostrar para vocês aqui a divisão social na sociedade açucarera.
açucareira, né? A gente pode dividir a sociedade em três fases, né? Você tem três tipos de sociedade aí, de divisão social dentro da sociedade açucareira. Na base dessa pirâmide, é claro, você vai ter uma quantidade enorme de escravos, né? No meio você vai ter os homens livres, porém não são senhores de terra, são pessoas que trabalham geralmente para os senhores de terra, que vai ser a quantidade aqui menor de pessoas, né? Então você vai ter no ápice os senhores, né, que são os poderosos, donos das propriedades. No meio, os homens livres, que são os homens que trabalham diretamente para esses senhores. E na base da pirâmide, uma quantidade enorme, a gente vai ter os escravos, né? A gente pode dizer também que essa sociedade é uma sociedade patriarcal. Patriarcal vem de pai, né? Como se o pai fosse o líder de toda aquela sociedade. Então, o senhor de engenho, ele era o líder, ele era a figura central dessa estrutura socioeconômica, né? Então, era dele a liderança política, era dele a autoridade moral, era dele o privilégio social, além de controlar as propriedades, né? Vai ser justamente os senhores, né, que vai controlar toda a sociedade, que a gente chama de uma sociedade patriarcal. Bem, gente, como eu falei ali anteriormente, né, que existiam várias plantações que eram feitas porque precisava alimentar toda aquela sociedade, além dessas plantações que era de uso interno, a gente vai ter umas outras atividades econômicas também que vão estar funcionando, que vão estar acontecendo nesse período, né? E aí essas atividades a gente chama de atividades complementares, que vai ser a pecuária, né, que vai servir justamente para alimentação e para o transporte, né? No interior do Nordeste, nas instâncias do Sul, né, principalmente aí para carne de charque, né, que é a carne seca, que vai ser produzida aí muito lá no sul do Brasil, né? Você vai também ter a plantação de tabaco, né, que vai ser utilizado aí para fazerem as trocas, né? Esse tabaco que é fabricado no Brasil, ele vai ser levado para a África para que ele seja trocado por escravos, né, por negros escravizados lá na África, né? Então os irmãos, os africanos, eles vão escravizar seus próprios irmãos, né, e vão trocar esses irmãos por tabaco, né? E também o algodão, né, que era utilizado para fazer as roupas, né, principalmente dos escravos, né, e também era utilizado para exportação, né? Esse algodão também foi uma das atividades econômicas, não tão grande quanto a atividade econômica do açúcar, não tão grande quanto o café, mas também havia aí uma produção de algodão para poder fazer tecido, né? Esse algodão ele era exportado, né, ia para Portugal, de Portugal ele ia também lá para a Inglaterra, que tinha aí as maiores indústrias têxteis do mundo, né? A figura aqui a gente vai ver os negros trabalhando no algodão, né, no plantio e na colheita do algodão, que também mostra aí que essa atividade também era necessário aí a utilização de negros escravos, né, de escravos, principalmente os negros. Bem, gente, vamos ficar por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, e sempre que quiser ver é só entrar de novo lá no nosso canal do YouTube, né, para poder fazer aí, tirar alguma dúvida ou estar estudando essa nossa matéria. Valeu, galera, um abraço para vocês e até a próxima.